Alô, turma do canal Coisas da Bola, seja bem-vindo novamente a mais um quadro do Papo de Bola. Sempre lembrando que esse quadro foi criado pelo canal para que a gente possa conversar com aquelas pessoas que, na nossa visão, muito contribuíram para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, pessoas que marcaram, pessoas que pararam com o futebol, outras pessoas ainda estão envolvidas com o mesmo futebol, e por esse papo de bola já passou muita gente boa, e quando dá a oportunidade a gente vai acrescentando e colocando mais qualidade nesse simples canal, pedindo a vocês, né, que curtam, compartilhem, divulguem o canal, principalmente para aquele pessoal que gosta de ouvir as coisas sobre o futebol. O meu convidado de hoje, é um cara, sou muito fã dele. Aqueles torcedores mais antigos, que nem eu, né? Tive o privilégio de vê-lo jogando e jogar a favor. E como ser humano, pá, não tem palavras. E depois de muita insistência, né? E até aqui, de público, vou agradecer ao meu amigo Plen, cara. O Plen que me ajudou para que esse figuraço aparecesse aqui no canal Coisas da Bola. Para o torcedor mais antigo, eu tenho certeza que vai ser um prazer relembrar as histórias dele. E para aqueles que não tiveram o privilégio, vão conhecer um pouquinho do que fez para o futebol esse cidadão chamado Ariovaldo Teixeira. Meu querido amigo Valdo, prazer te ter por aqui, meu amigo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, para mim é uma satisfação muito grande poder rever o amigo e participar desse programa, onde só jogadores do passado, com suas qualidades, transmitindo como foi a nossa vida, e a minha principalmente, que eu estava vendo. Eu estou já há 62 anos envolvido com futebol, desde os 12 anos de idade, e continuo ainda dentro do futebol, trabalhando, e muito feliz, porque é uma coisa que eu gostei de fazer, tive a felicidade de estar disputando em grandes equipes e hoje está contribuindo com os jovens. Que bom, cara. E o futebol só tem que agradecer, né? Quando aqueles profissionais que param, né? Porque no futebol tudo passa, né, Valdo? A carreira, ela tem um limite, o corpo começa a avisar a gente quando a gente chega no limite, mas quando a gente tem oportunidade, tem saúde, gosta, tem o prazer de fazer e continuar dentro do futebol, transmitindo para aqueles que amanhã depois sonham em ser um Valdo, isso aí é fundamental. Mas, meu querido amigo, me conta aí para quem está relembrando e para quem vai, a partir de agora, via o canal Coisas da Bola, conhecer o Valdo. Como é que iniciou a história do Valdo no futebol? Bom, eu comecei mesmo em Uruguaiana, quando eu tinha, com 12 anos, eu já disputava no segundo quadro da Várzea, em Uruguaiana. Aí depois, com 16 anos, fui morar em Santa Maria. Eu acho que ainda são muito poucos que tiveram a oportunidade que eu tive em Santa Maria de jogar nos 3 clubes da cidade. O Guarani Atlântico, com o treinador Kid, o Rio Grandense, com o Leonardo Couvero, e depois me transferi para o Internacional, onde joguei 9 anos. E depois segui carreira, indo para Minas, joguei no Náutico, joguei no Juventude, e terminei a minha participação aqui em Novo Hamburgo, jogando por 3 anos no Novo Hamburgo, e acabei ficando por aqui, onde estou até hoje. A tua estreia no profissional foi onde? Profissional Eu foi no estreiei. Uruguaiano? Não, eu estreiei no profissional no Rio Grandense de Santa Maria, um time também que eu tenho um carinho muito grande. Até eu tenho muito contato com a presidenta lá do Rio Grandense, uma pessoa que tem se dedicado muito para o retorno do Rio Grandense. Mas onde eu tive um destaque maior, naturalmente, foi no Inter de Santa Maria,
que me proporcionou depois eu sair de lá para ir para o Cruzeiro de Minas. No Inter Santa Maria, poxa, eu também, eu tenho um carinho muito grande pelo Internacional de Santa Maria, porque foi o meu último clube profissional. Foi ali no Inter Santa Maria que eu encerrei a minha carreira. Então eu guardo uma lembrança muito boa com o Internacional. Com muito prazer, eu faço parte do grupo dos ex-atletas do Internacional, que a gente tem contato praticamente diariamente. E aquele time da tua época, Santa Maria, foi de marcar, né, Valdo? Eu passei duas situações no Inter Santa Maria em termos de grupo. Na época logo que eu comecei, em 68, por exemplo, onde tinha o Santo, o Dauti, o Paulinho, o Hélio Alves, Remia, onde eu comecei, e aprendi muito com eles também. E depois, quando tivemos aquele time com o Vlamir, com o Foguinho, o Donga, Roberto, Sadi, o Hélio Oliveira, por exemplo, também tive a oportunidade também de jogar com o Plenha, onde nós nos conhecemos desde 15 anos, é onde com ele eu aprendi também muito, um ajudando o outro, e com o Ney, o Toninho, o meu compadre Guinga. Então eu tive a felicidade de jogar em duas situações no Inter de Santa Maria, o qual só tive honra de participar e de conhecer pessoas, como o Tadeu, que jogou comigo também, depois foi meu treinador, um dos melhores que eu tive na minha carreira. Então, eu me sinto muito realizado no futebol os grupos que eu participei, nunca, graças a Deus, nunca tive problema com grupo em nenhuma equipe que eu disputei. Pelo contrário, sempre fui bem visto e muitos me ajudaram para mim atingir o que eu consegui. Então, eu sou uma pessoa feliz com o futebol e, graças a Deus, até hoje trabalho com o futebol e procuro transmitir hoje que nós trabalhamos com jovens, transmitir a minha experiência e para eles um dia serem como eu fui, ou até muito mais, porque tudo é questão de oportunidade. Eu certamente tive oportunidade, mas muitos jogadores que não tiveram, muito melhores que eu, mas faltou no momento alguma coisa, e agora eu procuro transmitir para eles que com trabalho a gente consegue ter sucesso. E depois a gente vai chegar, né? Mas para quem está vendo o Valdo pela primeira vez, ele vai falar depois do que ele está fazendo hoje, mas eu acompanho já o trabalho dele. Você está ensinando para essa garotada aí, na escolinha, aquela entrada surpresa nas costas do último homem da defesa adversária, que eu aprendi a conhecer, aquela lateral vai no fundo, o meia vai no fundo, a zagueirada e os laterais ficam tudo olhando a bola e a entradinha do Valdo nas costas do cara para guardar de pé esquerdo ou direito. Está ensinando isso para os guri aí, não? Naturalmente, a gente procura passar aquilo que a gente teve de aprendizado e também eu aprendi como é que um volante que se tornava meia, chamado Cacau, também fazia. Então, por exemplo, era aquele que chegava a jogar de surpresa quando a gente menos esperava. E hoje eu trabalho bem isso, meu volante também ele chega de surpresa, porque foi um aprendizado que eu tive. Claro, hoje eu tenho, por exemplo, eu já trabalho há 38 anos com a minha escolinha, já estou há 20 anos num clube aqui de Estância Velha, na parte de competição, trabalhamos com sub-14, sub-15 juvenil, então eu trabalho com todas as faixas etárias, então não é que se torne mais fácil, mas, por exemplo, assim, tu vem orientando já desde lá de baixo as necessidades que eles têm, que isso foi um dos grandes problemas que eu enfrentei na época, não ter pessoas para te ensinar, para te orientar, para te mostrar a melhor maneira de agir, de trabalhos e tudo. Mas então, como eu gosto muito do futebol, e eu digo para eles que é a melhor profissão que tem, que eu digo para os meninos, mas tem que se trabalhar. Se não se trabalhar, não se consegue ter o sucesso que vocês têm em mente. Inclusive para
para aqueles que, com certeza, mesmo que sem perceber, assistiu o canal Coisa da Bola, eu sou um cara que conhece o trabalho do Valdo, já falou aí o tempo que ele está na frente da escolinha, e eu recomendo porque eu valorizo muito isso aí, de estar dentro da escolinha. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas eu, particularmente, minha opinião pessoal, eu valorizo muito os ex-atletas quando estão dentro de uma escolinha, porque realmente eles sabem como é o futebol, como tem as facilidades e tem as dificuldades nesse mesmo futebol, e eles começam a mostrar para o menino que é importante para eles vingarem como jogador de futebol, né, Valdo? Porque você trabalha na escolinha e, pô, um menino ouviu o Valdo, com toda a história que tem, com toda a bagagem que tem, e pegar 5% do que ele falar, puxa, eu acho que isso aí é de uma validade incrível, né, Valdo? É isso que eu sempre falo para eles. Ó, você tem que trabalhar, tu tem que trabalhar os fundamentos do futebol, o que a minha escolinha faz. Nós não participamos de competição nenhuma, só trabalhamos os fundamentos e os ensinamentos para eles, como é que deve se portar em todo sentido, em termos de disciplina, em termos de aplicação naquilo que quer fazer. E, por exemplo, assim, um exemplo que eu vou dar é que o Plain mesmo, o meu amigão Plain, como irmão, quando nós iniciamos no Inter de Santa Maria lá junto, nós levamos um ano para aprender a chutar com a perna esquerda. Nós íamos todos os dias, uma hora antes do treinamento, que só se treinava uma vez por dia, e a gente treinava, eu e ele, ficava treinando com o pé esquerdo, arrastando, não tinha nem material para trabalhar. Hoje, por exemplo, na minha escolinha, tu pega um menino de 8 anos, 9 anos, ele já tem a noção de como é que tem que bater na bola, com a perna direita, a perna esquerda. Imagina quando ele chegar aos 14 anos, ele já vai estar numa condição muito melhor, né? Então, isso é a função hoje do treinador, hoje é a nossa função. E principalmente a gente que jogou, eu, tu, o Plain, por exemplo, que trabalha. Por exemplo, a gente, os professores, nada contra os professores, eu acho que tem que existir, mas, por exemplo, quem é que tem a experiência de entrar num estádio com 80, 90 mil pessoas para disputar uma final de um campeonato? Então, por exemplo, isso nós passamos por isso e sabemos qual é a reação que a gente vai sentir na época. Então, por exemplo, isso aí a gente vai passar para eles, para ter a tranquilidade. Hoje, quando eu trabalho com os meninos lá, eu entendo, às vezes, eles dentro do campo, os erros que às vezes acontecem. Por quê? Porque um dia também eu estive lá dentro e eu cometi aquele erro. Eu erro por emocional, eu erro por estar mal colocado. Então, a gente tem esse alcance que as pessoas que não passaram por isso não conseguem, né? Isso aí é que eu falo, né? Até para o bate-papo que a gente teve aqui no canal com as pessoas que passaram por aqui, que são envolvidos diretamente com o futebol, a gente fala, né? E você falou um negócio certo, e faltou lá no teu início alguém que te ajudasse a bater com o pé esquerdo, a bater com o pé direito, e hoje você faz isso dentro da sua escolinha, né? Porque tu sabe, Valdo, que eu fico às vezes meio invocado, que tem determinados professores em escolinhas que eles querem mostrar primeiro para o aluno a tática. Eu acho que tem que mostrar isso aí que tu falou, o fundamento. Primeiro o fundamento, depois a tática. Tem muitos professores de escolinha que querem ganhar, querem ser campeão, querem aparecer no Facebook, querem mostrar a taça. E aí? E o fundamento para o atleta? Vai aonde? Ganhar título, pô, é ótimo. Mas eu acho que isso é um complemento, né, Valdo? Então, por isso por exemplo, eu também, quando jogava, eu perdia de 3, 4, 5 quilos, às vezes eu perdia por jogo, porque na empolgação do menino novo, que queria pegar a oportunidade que o futebol estava me dando, eu não sabia correr. Aí o meu grande treinador, um dos melhores que eu tive, o Ana Andrade, me ensinou a correr. Ele me ensinou a me posicionar, me mostrou o É, caminho, né, que eu estava fazendo coisa errada. Aí pronto, aí foi barbada. Mas, sem meu querido dúvida. Val, aí é que entra o papel do treinador, e eu vou te dizer, não por estar falando contigo, esse monte de tempo aí,
Eu mais ou menos entendo, como é que é as coisas. Mas eu acho assim que pessoas como tu, com todo conhecimento, o próprio Plain, que eu entrevistei recentemente, a carreira de treinador podia bater na janela, mas eu sei que não depende, às vezes, só da competência, né, meu amigo? Não, eu tive uma experiência de trabalhar aqui no Novo Hamburgo, logo que eu parei de jogar, mas aí eu vi, né, foram 8 meses, aí eu vi que as condições não eram como a gente pensava que deveria ser, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar também com o Plen como auxiliar dele, e aí nós passamos também umas situações assim que fogem um pouquinho daquilo que a gente pensa do futebol e infelizmente às vezes a gente não é para taxado para ser um treinador pelas coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu hoje não me arrependo assim. No início, sim, a gente fica um pouco frustrado porque a gente vem cheio de entusiasmo, mas hoje eu estou mais feliz podendo orientar esses meninos de que trabalhando com profissional, sempre com a categoria a menor, sempre a menor nesse período todo que eu estou lá no Estância. Não quis nunca mais trabalhar com um juvenil, sub-15. Eu sempre estou fazendo a equipe de formação para dar uma condição para as outras categorias. Porque realmente aí é que tudo começa, né? É lá embaixo que tudo começa. Valdo, aí depois você rodou e chegou no grande Cruzeiro de Belo Horizonte. Que time, hein, meu? Me fala um pouquinho da passagem pelo grande Cruzeiro. É aquilo que eu falo direto para o eu só cito meus meninos lá porque assim, eu quero sempre o bem deles, né? Eu digo que eu não trabalho para o Estância, eu trabalho para eles. Se eles vão bem, o Estância vai bem. E sobre o Cruzeiro lá, por exemplo, assim, foi uma situação que aconteceu, que às vezes eu conto com ele, quando eu estou conversando com o grupo lá, que a gente precisa acreditar naquilo que é o seu sonho, mas acreditar trabalhando, não só sonhar que vai acontecer, tem que sonhar e trabalhar. Eu, por exemplo, assim, o primeiro jogo na neve no Brasil foi quando o Procópio veio assistir nós aqui do Inter de Santa Maria, um amistoso em Caxias contra o Juventude, uma quinta-feira. E o Procópio veio para me ver jogar. E o Caxias me queria também naquele período. E eu nunca acreditei que eu iria para o Cruzeiro. Eu só acostumado a ver os jogadores do Cruzeiro na revista do Esporte. E aí nós jogamos e estava tão frio que um amistoso, a Globo quis fazer o jogo por causa do jogo da neve, chegou a pagar hotel para nós ficarmos em Ana Rec, para não ir voltar para Santa Maria com aquele frio danado. No outro dia saímos de Ana Reca, nós levaram na frente do Hotel Alf, em Caxias, e onde estava hospedado o Procópio. E aí me chamaram, estão te chamando lá. Eu fui lá, o Procópio falou, gostei muito de você, vou te levar para o Cruzeiro. Eu voltei, entrei no ônibus e disse, né, isso mais uma conversa afiada, não vai dar nada. Podiam me deixar aqui no Caxias já, então, na segunda-feira eu estava viajando para Minas, que o Cruzeiro. Aí cheguei lá no Cruzeiro, o diretor que me levou foi lá na moagem do presidente, e eu saí de Santa Maria pensando que tinha sido vendido. Todo mundo dizia que eu tinha sido vendido. Cheguei lá, era emprestado. Aí o diretor falou: mas eu não vou deixar ele. Aí eu disse para ele na volta para o hotel que eu estava: mas eu não volto. Eu disse: eu não vou voltar, eu vou ficar. O senhor pode ir embora, eu vou ficar. E aí eu estava num hotel 5 estrelas, uma maravilha, tudo. 15 dias me deixaram ali, depois me botaram no outro hotel, menos 5 estrelas. E eu não sabia o que estava fazendo o Cruzeiro em 40 dias lá. Mas eu tinha a vontade eu digo, a minha oportunidade, né? Aí estou treinando, e sem estar no Brasileirão, sem nada. E aí entrou o seu Zezé Moreira, um coletivo, ele se apresentando no Cruzeiro.
E aí eu fui lá e disse, nossa, minha situação é assim, assim, eu estou 40 dias aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não tenho salário, não tenho contrato, não tenho nada. Aí ele disse, não, vai treinar que depois a gente conversa. É aquelas coisas, mas eu sempre dedicado, trabalhando, fomos para o coletivo, a Toca da Raposa lotada, todo mundo querendo ver o treinador novo. Ganhamos o treino 2-1 e eu fiz os 2 gols. Terminou o treino, o seu Zezé Moreira me chamou, eu já mandei fazer o contrato do senhor e tudo. Aí ali começou a minha sequência no Cruzeiro, né? Aí eu comecei, aí já fui inscrito para o Brasileirão, aí já estreiei contra o Grêmio num sábado à noite, aí depois já fui contra o Palmeiras, contra o Guarani em Campinas, e aí depois eu entrosei de uma tal maneira com o grupo todo que eu fui o 12º jogador, porque eu não tinha espaço para mim mesmo naquela época com Piazza, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Jairzinho, mas eu estava entre os 12 sempre ali, então isso me favoreceu bastante por eu estar preparado para enfrentar a situação com todas essas dificuldades, mas eu tinha um sonho e disse, é a minha oportunidade, se eu não aproveitar agora, eu não vou conseguir, vou ter que abandonar e partir para outra coisa, mas eu não queria, eu queria era o futebol. Pô, tu vê, né? Como é bom, né? Quando o sonho está batendo na porta da gente, né? E a gente está dentro de um grande clube, que nem você falou do Cruzeiro, e recebi a notícia que foi praticamente aprovado, assinar contrato. Pô, e aí, né, avó? Cara, guri, você reserva do Jairzinho, Piazza, esses caras aí, é bom, né, meu? Ah, o que eu quero? O brabo é chegar numa barca e ser reserva do ruim, né, meu? Tá louco? Ah, tá Não, doido. e um grupo que pensava nos que tinham, no caso inferior, no caso nós, reserva, né? Por exemplo, assim, eu quando cheguei lá, logo em seguida, o Nelinho, eu saía com o Nelinho, a gente saía, aí ali pagar alguma coisa, não, tu não precisa pagar nada, não tá ganhando bicho ainda. Aí, por exemplo, com o Piazza, o Zé Carlos, por exemplo, assim, todos os jogos, por exemplo, assim, o Cruzeiro ganhava a maioria dos jogos, né? Então, sempre estava dando premiação, né? Eles, o Piazza já falava comigo, o Zé Carlos, não, não, quando tiver assim eu já peço para sair para te ganhar um bicho. Tanto que na final da Libertadores, onde nós estava ganhando do River 3-0 no Mineirão, e faltavam uns 30 minutos para terminar o jogo, o Piazza pediu para sair, e eu entrei, o seu Zezé me colocou, e quando eu estou aquecendo na beira do campo, o River fez um gol. E aí o Piazza saiu, bah, ô Valdo, acho que te botei numa fria, né? Que eu vou 3-0, 3-1, vou ganhar um bicho, né? Eu digo, não, fica tranquilo. E aí tive a sorte de entrar e ainda fiz o 4º gol. Então, por exemplo, sabe? É aquelas coisas, né? O futebol é maravilhoso, mas se tu tiver preparado, melhor ainda, né? Bah, isso é impressionante. Aí no Cruzeiro, tu foi campeão da Libertadores, né? Sim, aí em 75. Foi o primeiro título, como se diz, grandão na vida, é isso? Não, 75 eu fui vice-campeão brasileiro pelo Cruzeiro, né? Que nós perdemos aquele jogo pro gol do Figueroa, né? Aí, em 76, nós fomos campeões da Libertadores, decidimos com o River, ganhamos do Mineirão 4-1, perdemos na Argentina 2-0 e ganhamos 3-2 no Chile. E no ano seguinte, nós perdemos a final pro Boca. Nós perdemos na Bombonera 1-0, ganhamos em Minas 1-0 e fomos para o Uruguai e jogamos o tempo 0-0, prorrogação, e perdemos nos pênaltis. E aí depois fui duas vezes campeão mineiro, período que eu estive lá, e vários outros torneios, que o Cruzeiro viajava muito naquele período, né? Então teve vários torneios na Europa que a gente fez, teve um período que nós viajamos 63 dias, jogamos com a maioria das seleções aqui da América, fomos e terminamos nos Estados Unidos. Então foi uma passagem assim muito boa, onde com o Cruzeiro
tive a oportunidade de conhecer 15 países, né? Então, coisa que só o futebol ia me proporcionar isso. Verdade, verdade. E dessas andanças todas, qual é o jogo que mais te marcou? Seja no Cruzeiro, seja fora do Cruzeiro. Qual é o jogo assim que tu lembra até hoje que foi tipo inesquecível para ti? É a final da Libertadores, né? Tu entrar assim. Teve duas situações, né? Essa final da Libertadores, tu entrar e tu fazer um gol. Então, por exemplo, fica marcado para sempre, né? E outra vez foi uma final Cruzeiro e Atlético, que nós treinamos a semana toda e eu não treinei nenhum dia no time de cima. E sábado à noite, na toca, eu estava sentado ali e um diretor passou e disse para mim: Ó, te prepara que tu vai jogar amanhã. E eu digo, aí eu fiquei pensando comigo, mas como que eu vou jogar? Eu não treinei nenhum dia no time de cima, não fiz nada. O homem chegou no domingo, a toca era bem pertinho do Mineirão ali, e o jogo era às 5 horas e a palestra do seu Zezé era às 3 horas. Aí todo mundo foi chegando, e o Dirceu Lopes não apareceu. E aí o homem dá uma escalação e eu estava para iniciar o jogo. Aí tu imagina, num final de Cruzeiro e Atlético, substituir Dirceu Lopes sem estar preparado. Tá louco. E aí quando tu tá dentro do vestiário, tô pelos alto-falantes dando a escalação do Cruzeiro, aí dá o meu nome. Aí eu digo, nossa senhora, que responsabilidade. Ainda bem que empatamos 0-0. Pô, Dirceu Lopes, cara, esse cara jogava muito. Ô, Valdo, Muito. me diz uma coisa. O futebol tem o lado bom, tem o lado complicado. Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou na tua carreira, que tu acha? Olha, dificuldade só quando tu tem lesões, né? A lesão é que te judia muito. Por exemplo, infelizmente, eu tive as lesões mais graves, foi quando nós jogamos junto ainda, porque foi lá no Juventude, que na minha estreia eu torci o tornozelo aqui em Novo Hamburgo, já fiquei de botinha um mês. Depois, quando retornei, no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho contra o São Paulo do Rio Grande, levei uma cabeçada e quebrei o maxilar nos dois lados. E aí, por último, nunca tinha tido uma distensão, tive uma distensão que terminou o ano para mim. Então, por exemplo, foi uma coisa assim que me marcou negativamente nesse sentido, sabe? Por eu não poder realizar aquilo que eu gostaria, e principalmente porque o meu compadre Plenha, que tinha me levado, né? Eu cheio de moral lá, que estava chegando do Cruzeiro e coisa. Infelizmente, não pude cumprir aquilo que eu gostaria. A lesão, quando ela chega, ela frustra bastante a gente, sabe? Eu tive um papo essa semana aí, no canal Coisas da Bola, que você vai ter o prazer de assistir também, Uhum. relembrando meus títulos da carreira que eu tive, né? E eu estava conversando sobre o meu título no Londrina, em 81, com o Carlos Roberto Garcia e o Paulinho, irmão do Juninho, da Sim. Ponte Preta. E aí eles pegaram a minha cabeça, e é verdade. Eu joguei todo o Campeonato Paranaense, faltando 2 jogos para terminar, nós quase campeão, eu quebrei o Peroni, quer dizer, na foto não apareci, né, cara? É Mas complicado. isso aí faz parte. Ô, Valdo, Não, me e a diz gente, e a gente, e a gente tem outras passagens, assim, por exemplo, eu tenho uma passagem, por exemplo, assim, quando eu estava no Cruzeiro, o Cruzeiro foi fazer uma excursão à Europa e nós estávamos no torneio Vila de Madrid, e lá os jogos, eles não terminam empatados, vai para os pênaltis, né? E o Cruzeiro estava jogando com o time da casa, o Sevilha, e o Cruzeiro perdendo de 1-0. Aos 43 do segundo tempo, pênalti para o Cruzeiro. E eu não estava jogando, eu estava na reserva. O Moraes foi, bateu e empatou o jogo. Aí ia para os pênaltis. Aí o Zé me coloca, eu estava treinando bem pênalti, né? Aí adivinha, perdemos, adivinha quem é que eu fui? Só eu. Errei o pênalti ainda. Aí o Raul disse para mim assim, eu fui bater o penúltimo, né?
Depois era o Nelinho, mas os caras fizessem e ganhavam, né? E um argentino estava estreando lá. E aí o Raul disse para mim, não, Val, deixa que eu pego. O quê? Pego nada. O argentino botou lá na forquilha. Não teve nem chance. Mas o pior é quando eu estou saindo, então o seu Zezé e o diretor conversando, e eu escuto ele dizendo, bah, o único que eu achei que não ia errar foi que errou. Aí me liquidou, mesmo. Aí, me liquidou direto. Mas faz parte, isso aí faz parte. Falando, o cara sente, mas isso é verdade. Ô, Baldo, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho do futebol de hoje, futebol de ontem, futebol de ontem, a gente fala, os caras dizem que a gente é saudosista, né? Muitos falam que os jogadores da outra época, no futebol de hoje, não jogavam, né? Então, a gente ouve esse tipo de comentário. Qual é a diferença que tu vê do futebol da tua época e do futebol de hoje? Bom, na época, a gente até não treinava muito, mas tinha muito mais qualidade, né? Hoje, por exemplo, assim, não tem muita qualidade e os meninos não querem treinar também, né? Hoje, por exemplo, é uma dificuldade para, por exemplo, assim, eu que já venho trabalhando com todos esses anos, tu, por exemplo, tu chega ali, orienta o menino, tu não consegue pegar um por um, mas tu orienta o que deve fazer. Vai fazer um paredão, vai fazer, por exemplo, trabalhar o teu lançamento, o domínio de bola. Então, todos os dias, pega 10 minutos, 15 minutos, fica trabalhando com a bola, fica num cantinho lá, trabalhando os fundamentos, que isso vai te ajudar um bom passe, que eu acho que é um dos fundamentos mais importantes do futebol hoje é o passe. Se tu tiver um bom passe, tu pode armar esquema de jogo. Se tu não tem um bom passe, a bola nunca vai chegar no ponto onde o treinador quer. Então, tu tem que trabalhar muito isso. E esse é um dos problemas, os meninos não trabalham mais nesse sentido. E também a oportunidade que eles têm, muito assim, dos empresários que eu vejo aqui, nós também temos meninos que se vão. Um dia ele, por exemplo, não dá certo ali, o empresário já leva para outro clube. Então, por exemplo, eles têm muita chance que a gente não tinha. Nós não tínhamos essa oportunidade, nós tínhamos que batalhar por um espaço, por exemplo, naquela época era Grêmio e Inter. Hoje aqui nós temos meninos assim que estão no Uruguai, estão aqui no Rio Grande do Sul, estão em São Paulo, estão no Paraná, todos os meninos que saíram daqui, o empresário levou, colocando esses meninos para os clubes, mas às vezes com muitas dificuldades em termos de fundamento, que falta muito. Então, por exemplo, isso é uma coisa que e hoje tem poucos jogadores, hoje, e até em função que hoje o trabalho é muito mais físico, tem muitos que não querem mais trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, eles querem jogar só. Mas se tu não tiver uma boa condição física, porque a técnica já não está tão forte como era antigamente, e como muitos dizem mesmo, né, que eu sou saudosista, né, eu digo, não, eu sou realista, é diferente. É a realidade que a gente está vivendo, e eu posso falar porque eu só trabalho com meninos, né? Então, por exemplo, assim, eu vejo ali, hoje, por exemplo, tu vai ver um trabalho, qualquer trabalho, os meninos estão com o celular sempre na beira do campo, praticamente. Tu tem que estar cortando essa situação. Tem um descanso, eles não vão descansar, eles vão para o celular. Então, isso é um dos problemas que a gente vem enfrentando, né? E isso eu falo de cadeira, porque aqui eu enfrento aqui, eu sei. Então, nós cortamos já, por exemplo, assim, os celulares. Antes de jogos, a gente não deixa ninguém, tem que concentrar no jogo. E, por exemplo, assim, eles antigamente chegavam dentro do vestiário, em vez de estar pensando no jogo, não, já estavam só com o celular. E nós não, por exemplo, o que era? Nós tínhamos, eu conto para eles, a gente terminava um treino, sentava na beira do campo e ficava pensando que o adversário de amanhã, quem é que tem, como é que é o campo deles, Então a gente se preocupava para ter uma orientação de o que ia enfrentar, por exemplo, assim, uma conversa entre, eu mesmo no Cruzeiro, eu treinava com o Joãozinho que ponta esquerda. Quando eu jogava com ele pelo lado esquerdo, a gente já sabia. Quando ele ameaçava ir para o fundo, ele não era para no fundo, era curta. Quando ele vinha em direção a mim, ele queria era no fundo. Então, isso nós treinava.
como eu treinava asfalto com o Nelinho também. Então, hoje, infelizmente, não acontece isso. E a gente tá sentindo lá, por exemplo, assim, porque falta de treino, falta de vontade também, né? Tu sabe que pela minha passagem na base, eu tocava basicamente nesse ponto que tu tocou aí. A gente perguntar, pô, hoje tem jogo praticamente todo dia na televisão, não? Todo dia tem jogo. Sim. E eu perguntava para os meninos de brincadeira, tu assistiu o jogo ontem do fulano e tal? Não, não assisti. Pô, a oportunidade está na tua frente, cara. É. Pô, se tu quer ser um jogador de futebol, assiste. Quem é o teu espelho? Ah, eu gosto do Valdo. Pô, então vê o jogo do Valdo. Uhum. Vê o que o Valdo faz, o movimento que o Valdo faz. Tu já vai ficar Sem pela... dúvida. Né? Mas não, eles nem tava aí de assistir Não, jogo. Aí fica complicado mesmo. Aí chega lá na frente, falta, né, Valdo? Lá na frente falta. não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, Eu, por exemplo, assim, lá no Cruzeiro mesmo, quando a gente ia jogar fora, por exemplo, assim, em São Paulo, na Bahia, quando volta, sempre retornava na segunda-feira para Minas, não tinha voos após os jogos, né? Por exemplo, assim, e tinha a Kombi do clube, e eu entrava pouco, não entrava. Então, o que eu fazia? A Kombi ia buscar o material do jogo. Eu não ia para casa, eu ia na Kombi, chegava lá, eu pegava o meu uniforme e treinava sozinho na segunda-feira de manhã, porque eu tinha jogado pouco, eu tinha que treinar mais. Então, por exemplo, hoje tu não vê nada disso, né? Hoje tu não. Parece que a gente faz uma coisa obrigada e quem tem que trabalhar são eles, é eles que vão executar e eles que querem ser jogador, né? brincadeira, não, tá difícil. Me diz uma coisa, o fim de carreira, tu me falou, foi de Novo Hamburgo, né? Que foi o Sim. último clube, né? Aí tu parou porque parou, né? Não teve problema nenhum. É, duas situações, né? Uma que eu encerrei, por exemplo, assim, quando joguei 3 meses no Inter de Santa Maria, final, eu estava requerendo o Belfort Duarte. Eu já tinha a relação de 200 jogos, das federações também, tudo. E num jogo contra o Grêmio, no Olímpico, o Inter estava mal de situação, o Inter de Santa Maria, nós precisava ganhar para classificar para o quadrangular. E deu um pênalti do Astengo, e eu fui reclamar, eu e todos, né? E o juiz me expulsou. Aí eu perdi o Belfort Duarte, que estava de 10 anos, naquela época nem era, já era 20 anos de carreira, sem nunca ter sido expulso. E aí eu também me desmotivei, assim, porque eu comecei a pensar assim, não adianta, eu não vou ir mais para clube nenhum. E o meu objetivo era ir sempre para um clube grande. E hoje não, hoje a tendência é cada dia eu ir para um clube menor, e tudo de ruim que acontecer sempre vai ser eu, porque sou velho. Então é melhor encerrar para não atrapalhar os outros. Eu me lembro, cara, me lembro agora, você fez, relata, eu me lembro dessa história aí, do Belfort Duarte, me lembro mesmo, uma injustiça danada, né? 10 anos de carreira sem ser expulso, uma expulsão perde o prêmio, isso aí é o Mas, fim do mundo, é o fim do mas mundo. Cacau, tu nem lembra, por exemplo, assim, uma vez o Inter de Porto Alegre, eu acho que era o diretor, não me lembro se era Dalegrave, o treinador, eu acho que é o Ernesto Guedes, não tenho muito. Eu sei que eles falaram comigo lá para, se o Inter não classificasse para o hexagonal final, eu ia ir para o Inter para disputar o hexagonal final. E aí nós jogamos em Bento, perdemos 2-1. Jogamos em casa com o São Paulo de Rio Grande, perdemos 3-2. Aí jogava com o Brasil de Pelotas, e tu jogava no Brasil nessa época, nesse ano. E, por exemplo, assim, a diretoria fez churrasco na sexta, e empolgado, e vamos ganhar, e vamos ganhar. Aí ganhamos 3-1, eu acho que tu fez o gol e eu fiz um gol pro Inter. Aí, tá, classificamos, né? E eu não fui pro Inter para disputar. Jogamos hexagonal, não ganhamos um jogo, e o Inter foi campeão gaúcho.
É impressionante. As coisas da bola, vou te contar uma coisa, Não, não tem só a gente que muita gosta. coisa. Bom, É me, verdade. me diz uma coisa, Valdo, fala aí agora, já falou, tá nessa escolinha muito bem organizada, recomendo a escolinha do Valdo, hein? Quer que seu filho tente ser um jogador de futebol, olha, escolinha do Valdo, com grandes profissionais, eu conheço, vi em competições, em alguns jogos que a gente se encontrou, escolinha de vento em popa, né, Valdo? Graças a Deus. Estamos continuando o trabalho, né? Eu me sinto, de vez em quando, muito feliz, porque eu não sou natural de Novo Hamburgo. E ser aceito há 38 anos, o mesmo trabalho, mesmo. Então, isso é gratificante para a gente que está trabalhando há tantos anos, né? Com pessoas, com crianças mesmo, principalmente, né? Que eu trabalho na escolinha de 4 anos a 15 anos, né? Que legal. Valdo, para a gente encerrar essa grande entrevista, que eu estou muito honrado com a tua participação e tenho certeza que o pessoal que assiste o canal vai gostar também. De todas essas andanças aí no mundo da bola, o que mais te marcou? Alguma coisa especial aí que te marcou mais? Você já me falou aí de Libertadores, de gol, de pênalti que errou, de grupos, de ir na Kombi para treinar porque jogou pouco, mas o que mais te marcou de tudo isso aí? Ó, Cacau, o que mais me marcou foi as amizades que eu deixei. Eu criei, inclusive tu é um deles. Por exemplo, assim, tem vários outros que me ajudaram bastante. E hoje tu ainda ser reconhecido, não pelo futebol, mas sim pela amizade, pelo convívio que a gente teve. Então, por exemplo, vocês que são, para mim, da experiência que eu tive, porque a gente aprende, todos os dias a gente está aprendendo, e você ter amigos como vocês, isso são poucos que conseguem, e eu sou uma pessoa feliz pelas amizades que eu fiz no futebol e continuo fazendo, e a ponto que hoje sou convidado, e com muito orgulho, pelo teu trabalho, pelo teu programa. Então, por exemplo, isso me enche mais de alegria ainda em ser convidado por um amigo que eu tenho uma consideração muito grande. Tu sabe que a ideia do canal Coisas da Bola, né? É porque lembra que eu falava lá, vou escrever um livro sobre futebol, tantas histórias, né? Mas hoje em dia ninguém mais lê, né, cara? Ninguém, Uhum, é ninguém verdade. compra livro. Então a ideia de surgir o canal Coisas da Bola também que é uma oportunidade de eu compartilhar com as pessoas a minha passagem pelo futebol e também proporcionar encontros assim que nem o de hoje com você, aqui pelo esse quadro aqui mesmo passou Mazzaropi, passou o nosso Oswaldo lá de Santa Maria, Espetáculo. Passou o Braulio, garoto de ouro, Uhum. Iura, o Hélio, Celso Guimarães, o Luiz Fernando Trivales, Luiz Fernando Maza Sim. Flores, tudo são caras assim que eu tenho uma admiração, sempre tive uma admiração muito grande por ele. E agora estou com o Valdo, né? Teve o Play e agora, para satisfação e agradecimento, já antecipado do canal Coisas da Bola, esse grande papo com o Ariovaldo Teixeira Valdo. Queridão, obrigado pela presença. Agradece aí a tua empresária, a dona Rosana, dá um abraço nela, carinhoso, para ela parar de te incomodar. Dá um abraço no Daniel, dá um abraço no Tá bom, Daniel, que eu mandei. E tá a bom, gente, muito obrigado. e a gente vai se encontrar por esses caminhos da bola, se Deus quiser. Tá bom, Valdo? Obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar com um amigo e desejo também muito sucesso para ti. Tá bom, turma do canal Coisas da Bola. Então, hoje, mais um episódio do Papo de Bola com Ariovaldo Teixeira Valdo. Pô, batia de pé esquerdo, batia de pé direito. Era um cara tranquilo para eu, vou dizer para vocês. Assim, ó, para mim foi um dos segundos volantes mais técnicos que eu joguei, cara. Olha, eu joguei com gente boa, mas o Valdo era muito inteligente.
sabe? Setor de meio de campo de um time de futebol, quando a bola chega no cara, o cara já tem que pensar bem antes, porque é ali que tudo se inicia ou ali que tudo se complica, né, Val? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu fui o segundo, o primeiro foi o Cacau, viu? Tá bom. Isso aí quem fala muito, sabe? Que quem me fala muito disso foi o Tadeu Menezes, que foi meu último treinador. Ah, Não estou conseguindo entrevistar ele. Ele quer cobrar cachê, tu acredita, Valdo? Ele quer cobrar cachê, não está dando entrevista. Aí ele disse, um dia eu convidei ele disse assim para mim, tu tá criando esse canal aí para o pessoal te elogiar. Tu vê se pode, cara. É brincadeira. Mas eu vou entrevistar ele ainda. Boa noite, não, meu vai. querido. Fica com Tá, Deus. um Fica com abraço, muito Deus. obrigado. Um abração. Tchau, Valdo. Ah.